Leonardo Alexander Erbas Camacho, ele é sobrinho do famoso líder do PCC Marcola. Ele enfrentou uma rigorosa e sigilosa transferência de Santa Catarina para um presídio de segurança máxima no Ceará. Essa operação contou com um enorme esquema de segurança, mostrando a gravidade e a delicadeza da operação. A mudança de localização de Leonardo, já sob intensa vigilância, foi mantida sob sigilo até o último momento para a prevenção de possíveis tentativas de resgate. Investigações apontam que o sobrinho de Marcola é um dos responsáveis pela movimentação de 300 milhões de reais por meio de atividades ilícitas, como jogo do bicho e também lavagem de dinheiro em apostas. A sua transferência é apenas parte dos esforços de desmantelamento das redes de comando do PCC. Além da operação de mudança de presídio, houve também o cumprimento de 22 mandados de prisão preventiva, 36 de busca e apreensão em 4 estados. Segundo a Polícia Federal, é possível que parte dos milhões movimentados pela organização fosse destinada à corrupção de servidores públicos, o que revela uma complexa malha de influência que transcende as operações diretas do tráfico de drogas e também outros crimes do PCC. Bem, vamos girar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que a gente precisa considerar em relação a uma transferência secreta? O que está por trás de uma operação como essa? Faz parte do jogo para tentar desorganizar a facção criminosa que fica sempre atenta a essas movimentações, essas transferências que acontecem. Enfim, e o fato de ter sido secreta sinaliza justamente para isso? Exato, Caniato. Você imagina a quantidade de pessoas, de recursos públicos que foram gastos numa operação como essa, e, no entanto, há quem diga que isso tudo é inútil, que essa é uma guerra perdida, que não adianta fazer nada disso, que é melhor legalizar logo todas as drogas. Boa noite para você, Caniato, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa audiência que ainda está tentando se recuperar da notícia de que o porte de maconha até 40 gramas, se eu não me engano, foi descriminalizado no Brasil. Imediatamente vem à nossa cabeça notícias como essa que você acabou de citar. Essas facções criminosas, as organizações criminosas mais perigosas e violentas do país, que inclusive têm o poder de ameaçar magistrados, procuradores, outras autoridades que se infiltram em todas as instituições, os recursos delas vêm do tráfico de drogas. Quem dá dinheiro para essas organizações funcionarem é o consumidor das drogas. Pela decisão que foi tomada essa semana aqui no Brasil, os consumidores, os financiadores do tráfico de drogas que comprarem uma pequena quantidade de maconha não vão sofrer nenhuma punição. Como é que pode, ao mesmo tempo, uma nação tomar uma decisão como essa e continuar no combate às organizações do tráfico de drogas? A gente precisa fazer essa pergunta porque ontem mesmo a gente deu uma notícia de um relatório que foi feito por uma organização não governamental que diz que você tinha que estrangular financeiramente as organizações criminosas. Mas quem financia essas organizações do narcotráfico é o usuário de drogas. Se a gente abre uma brecha para que esses usuários continuem comprando droga dos traficantes impunemente, nós não estamos facilitando indiretamente o financiamento dessas organizações? Bons pontos levantados pelo Roberto Mota. Vamos trazer o Renato Batista com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Renato, mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao programa Os Pingos nos Is. Enfim, um dos líderes do PCC sendo transferido de uma penitenciária para outra, um esquema complexo que envolveu dezenas de servidores públicos, inclusive considerado uma operação secreta, não foi divulgada antes, somente no dia. Isso mostra a preocupação que as autoridades têm quando precisam transferir uma liderança da maior facção criminosa do país. O que a gente precisa considerar em relação ao monitoramento da facção, às transferências e também o cuidado que as autoridades precisam ter. Bom, boa noite, Caniato, boa noite a toda a nossa audiência, aos colegas aqui dos Pingos nos Is.
Olha, Canhato, é claro que a gente tem que comemorar quando um sujeito como esse é transferido para um presídio de segurança máxima, que há algum tipo de avanço nessa luta, só que o grande problema é que quando a gente olha a chamada big picture, o que a gente vê? A gente vê decisões que corroboram com o narco-estado. Um sujeito desse acusado de movimentar 300 milhões de reais, são cifras multimilionárias. A gente precisa ter uma legislação que não só combata o crime organizado, mas que também asfixie financeiramente, como, por exemplo, com o confisco alargado dos bens desses criminosos, porque muitos deles movimentam esses recursos e depois repassam imóveis, repassam patrimônio para familiares e para amigos, fazendo com que assim o patrimônio ao menos seja preservado. E depois, com esse recurso, são contratados grandes advogados, com muitas vezes influência política muito grande, para trabalhar na soltura desse sujeito. Dou aqui um grande exemplo, o caso do André do Rap, que era considerado ali uma espécie de braço financeiro do PCC, que tinha helicópteros. No final das contas, todos esses bens dele que havia sido confiscado foram devolvidos para ele e ele foi solto. Então, se a gente olhar esse caso aqui de hoje, não tenha dúvida de que, tendo em vista esse histórico que nós temos aí, como que fizeram com o André do Rap, a gente corre o risco de ver um sujeito como esse saindo da prisão. Ainda mais tendo em vista que, falando em presídio de segurança máxima, a gente teve uma fuga recente que ocorreu no Rio Grande do Norte. Uma falha grotesca de segurança, onde criminosos saíram de dentro de um presídio de segurança máxima. Imagine o presídio que não é de segurança máxima. Então, é claro que a gente vê esses avanços, vamos dizer assim, com bons olhos, só que se a gente olha o cenário todo, a situação ainda é muito ruim, Canhato. Pois é, vou retomar com o Roberto Mota, só reforçando a nossa audiência, daqui a pouco o Cristiano Beraldo também com a gente, mas tem um outro aspecto, Mota, que o Renato bem levantou, quando ele destaca as cifras que são movimentadas pelas facções criminosas, olhando para o Brasil, sobretudo o PCC, que é a maior delas, mas a gente poderia também colocar nesse rol o Comando Vermelho, são organizações que atuam como verdadeiras empresas, né, multinacionais do crime, com vários departamentos, setores, com seus gerentes, diretores, que precisam atingir metas e muitas vezes eles conseguem aportar recursos em determinada área. Então, nesse mês a gente vai trabalhar mais com roubo a bancos, vamos roubar esses carros fortes, levantar uma quantia maior, vamos fazer um investimento com a cocaína que é produzida na Colômbia, enfim, atuam de fato como uma verdadeira empresa multinacional. Agora, uma facção como essa, que tem uma monta absurda de dinheiro, naturalmente a gente tem observado um movimento de cada vez mais corromper figuras da administração pública, uma administração pública muitas vezes fragilizada e alguns servidores que se corrompem. E aí, o crime organizado, Mota, entra justamente ali, no coração da administração pública. Está nas entranhas da administração pública municipal, no âmbito das câmaras municipais em muitas cidades. Como mudar esse cenário, hein, Mota? Porque, assim, parece que somente vontade política não dá certo, né? Não há vontade política, Canhato. Começa por aí. O combate ao crime, ele tem início em uma decisão moral. Nesse ponto da discussão, muita gente faz cara feia, muita gente se sente mal, porque eles não querem que a moral entre nessa equação. Para eles, esse é um debate que tem que ser feito em juridiquês. E o bacana do juridiquês é o seguinte: hoje no Brasil vale tudo. Se você usar juridiquês, você defende um argumento hoje e amanhã você defende exatamente o oposto do que você defendeu hoje e fica tudo bem. Então, a decisão moral é impedir os criminosos de agir e punir os criminosos depois que eles agem. Se falta isso, falta tudo. Não tem nada. No Brasil, essa decisão ainda não foi tomada pelo Estado. Basta ver, a gente fala sobre isso todo dia aqui. A dificuldade para punir criminosos é enorme. As prisões brasileiras têm portas giratórias e ainda falam de superencarceramento, de superlotação. O mesmo criminoso no Brasil é preso dezenas de vezes.
Há quem defenda no Brasil de que não há nada demais no tráfico, é uma simples venda de drogas. Acreditem, há quem diga que tráfico é um crime sem violência, porque é assim que a definição de tráfico está escrita no Código Penal. É como se fosse um debate numa sala de direito, de curso de direito, você esquece a realidade. Existe um lobby pela legalização das drogas que tem financiamento internacional. Essa turma criou uma narrativa maluca de que a legalização vai acabar com o tráfico. Eu vi ontem um tweet, se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Um youtuber naturalmente progressista comemorando a descriminalização da maconha, dizendo agora os traficantes vão se dar mal, vai acabar o tráfico. De onde ele acha que as pessoas vão comprar os 30, 20, 40, sei lá, gramas de maconha? Será que isso aí vai ser enviado do exterior junto com as blusinhas? A gente tem que se perguntar em que mundo essas pessoas vivem. São as mesmas pessoas que, quando são vítimas de um assalto ou de um crime violento, reclamam contra a violência do Brasil. Pois é, em destaque essa informação, uma nova estratégia talvez, ou pelo menos uma estratégia não divulgada, transferência de líderes de facções criminosas sem alarde, sem publicizar, justamente para evitar que essa informação chegue ao coração das facções que muitas vezes se organizam, colocam um escritório ao lado da penitenciária com o objetivo de arrancar aquele líder daquela penitenciária, daquela cadeia, seja em qual for a localidade. O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Muitos pontos para analisarmos, mas em destaque essa informação seria uma nova estratégia para combater o PCC, ou pelo menos para evitar o resgate dos líderes que estão detidos nas muitas penitenciárias do Brasil. Bem-vindo, Beraldo. Boa noite, Caniato, boa noite, Renato, boa noite, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia aqui diariamente nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente olha para essa notícia que parece, né, ela é vendida como uma notícia boa, uma coisa, uma novidade, né, algo que agora, pronto, mudaram a estratégia e com isso as forças de segurança vão se colocar à frente da criminalidade. Mas vejam, primeiro, a gente precisa lidar com o fato de que as facções criminosas comandam, onde quer que estejam, as penitenciárias brasileiras. O sistema carcerário é refém do crime organizado. Isso é um fato concreto. E por que é assim? Porque não há instrumentos para, sobretudo, a polícia responsável pela vigilância penitenciária, pelo controle penitenciário, não tem instrumentos necessários para executar o seu trabalho da forma adequada. As próprias penitenciárias, em geral, elas não oferecem uma infraestrutura que impeça esse tipo de domínio. E aí a gente vê as polícias, né, como o Mota estava dizendo, nessa porta giratória do sistema penitenciário, onde se enxuga gelo diariamente. E aí parece que, diante desta realidade nua e crua, fazer transferência sigilosa, não conta para ninguém, vai ser a grande solução do problema. Ora, não era sigiloso? Já não era assim? Ninguém pensou nisso antes. Agora, pá, uma luz aqui, pronto, vamos fazer transferência sigilosa de líderes do PCC. Ora, por favor, né? Não desafiem a nossa inteligência, porque se não era assim, estava errado de não fazer assim. Né? Esse tipo de transferência, pela complexidade que existe, a atenção que chama, tem que ser feito de forma sigilosa, deveria ter sido feito desde o início de forma sigilosa. Então, essa é o tipo de notícia, Caniato, que me soa como algo para fazer uma cortina de fumaça, mas, enfim, não é isso que a gente devia estar discutindo, não. Pois é, você, Renato Batista, a gente também precisa refletir e considerar o desafio que é para as autoridades brecar o avanço de uma organização poderosa como o PCC nas entranhas da administração pública. Não é incomum noticiarmos aqui empresas ligadas ao PCC que acabam ganhando, inclusive, pregões públicos, licitações,
também indicados que acabam ocupando cargos em gabinetes de vereadores nas muitas câmaras municipais pelo país, enfim, suas considerações. Olha, Caniato, primeiro eu concordo com o Beraldo e com o Mota, porque esse tipo de medida, na verdade, não tem muita coisa de novidade, né? Se a gente for olhar para 2019, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, realizou também uma transferência de 22 presos, líderes de facções criminosas, inclusive o Marcola fazia parte dessa transferência que foi feita lá em 2019. Geralmente, quando você mexe com líderes de facções, de organizações criminosas, esse tipo de operação para mudança de presídio, para ir para um presídio de segurança máxima, ocorre de maneira sigilosa. Agora, a gente está falando aqui de uma operação que visava asfixiar as fontes financeiras do crime organizado. E, ao mesmo tempo, a gente está discutindo nas instâncias superiores medidas que, na verdade, colaboram com o lucro, com o financiamento do crime organizado. Aqui a gente precisa pontuar que no Brasil quem vende maconha até 40 gramas, que tem a possibilidade de se tornar mais de 100 cigarros de maconha, quem faz essa venda não é a Ambev, não é o Jorge Paulo Lemann. Quem faz essa venda é o crime organizado, é o PCC, é o Comando Vermelho, são essas organizações. Então, como é que a gente fala de asfixiar financeiramente o crime organizado se decisões das mais diversas estão sendo tomadas para beneficiar financeiramente as organizações criminosas? Não faz sentido. Pois é, quer fazer complemento, Mota? Por favor. É exatamente isso. Eu acho que não é pedir demais. Eu acho que o cidadão brasileiro não está pedindo demais se ele pede que a lógica seja respeitada. E a lógica nessa decisão foi totalmente violada. E aí o cidadão brasileiro, a única coisa que ele pensa é o seguinte: o próximo passo vai ser legalizar de alguma forma a venda da droga, lógico, né? Você imagina a situação em que um sujeito está comprando 30 gramas de maconha. Então, de um lado, você tem o, abre aspas, usuário, né? Ou, abre aspas, dependente. Ele está dando dinheiro. Do outro lado, tem um traficante com 30 gramas de maconha vendendo para ele. Olha a situação. O comprador não está cometendo crime mais. Ele pode comprar tranquilamente as suas 30 gramas de maconha. Mas o vendedor está cometendo crime. Imagina uma situação parecida, Caniato. Imagina um assaltante assaltou você, roubou o seu celular. O que ele faz depois que ele rouba o seu celular? Ele vai numa cadeia de receptadores que existem em todas as cidades brasileiras. Ele vende o seu celular para o receptador. Os dois estão cometendo crime. O assaltante cometeu um crime como roubou de você, o receptador está cometendo crime porque está comprando um produto de um roubo. Imagina amanhã uma decisão judicial que diga: a partir de agora o receptador não comete mais crime. Então, se você está comprando um celular, você sabe que foi roubado, talvez você até tenha encomendado: eu preciso de um celular Samsung, modelo tal, você não vai estar mais cometendo crime. Faz sentido isso? Nenhum. Então, não há juridiquês que consiga explicar isso. A sensação do povo brasileiro hoje, as pessoas estão, número 1, indignadas. Número 2, assustadas com o que pode vir por aí. E número 3, abismadas, porque elas não conseguem entender a lógica. Qual é a lógica de uma decisão como essa? A não ser, né, o que as pessoas temem, que o próximo passo seja dizer que o sujeito que vendeu também não está cometendo nenhum crime. Pois é, né? Esse exemplo é muito bom. Inclusive, eu li uma publicação, viu, Mota, de alguém que fazia uma comparação semelhante com aquelas peças de carro roubadas que são vendidas nos e-commerces. Isso é muito popular aqui. Quando o camarada acha que vai comprar um farol de um carro que custa R$ 2.500 por R$ 500 no e-commerce sem nota, meu amigo, não é do desmanche, sinto muito, né? Também está comprando uma peça que é obra de furto ou roubo. Quer fechar você, Beraldo, por favor?
Não, é só para alertar que nesse caso, Mota, se você for pego com até 10 telefones, você é só um usuário, tá? Não tem problema, não. Tá certo, muito bom. Vai, fecha muito você bom, então, Mota, por favor. Não, olha, cada dia eu me sinto mais feliz por estar aqui, fazer parte dessa bancada, porque é raro a gente ver pessoas com essa percepção. O Beraldo pegou exatamente o espírito da coisa. E aí isso a gente pode estender, né, Beraldo, para inúmeras, né, 10 relógios roubados, né? Para cada crime a gente estabelece um número, se for abaixo disso, está descriminalizado.